os irmãos, que quando a gente não vê alguém, sente falta. Como é que Deus olha? Já imaginou? Como é que Deus olha para nós assim, quando a gente... culto para mim, né? Saiu de casa, tomou até banho para mim, botou perfume. Eu acredito que tudo, sabe? Deus, ele é um Deus de detalhes. Tá? E eu gostaria de trazer isso para vocês hoje, né? Brincando, mas é uma coisa muito séria. Deus, ele observa tudo a nosso respeito. E um culto ao Senhor, ele é um culto que transforma a vida. Bem? A palavra diz que quando os irmãos se reúnem em unidade para adorar a Deus, ele ordena a bênção e a vida para sempre. Está no Salmo 133. Então, assim, tem uma bênção para nós hoje aqui. Amém. Eu não sei o que tu está passando, não sei o que tu está precisando, mas assim, tem algo de Deus na tua direção. Amém. Vai trazer paz sobre essa área da tua vida. Salmo 100, antes de orarmos, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos dizer esse versículo 5 juntos? Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. A sua fidelidade. Esse salmo é uma entrada na presença de Deus. Nós vamos fazer isso orando, mas eu quero que tu entenda o seguinte: aconteça o que acontecer, o Senhor reina. Aconteça o que acontecer, o Senhor sempre vence. Aconteça o que acontecer, o Senhor está cuidando de ti. Amém? E nós temos que aprender a entrar então na presença do Senhor assim, com ações de graças. Vamos começar a agradecer ao Senhor, porque nós chegamos até aqui hoje, porque estamos vivos, porque Ele tem nos sustentado. Te adoramos, Deus, nessa noite. Agradecemos o Teu nome. Tu és o Deus, Senhor, que tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem nariz e cheira, tem boca e fala, tem mãos e apalpa, tem pés e anda. Tu és um Deus, Senhor, que age. Tua palavra diz que o Senhor, enquanto estamos dormindo, o Senhor está trabalhando por nós e em nosso favor. Nesta noite, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, pela salvação, pela cruz, por Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. Ele se tornou Senhor sobre todas as coisas. Ele é detentor de todo o poder. E seja qual for o problema que tivermos, Senhor, se chegamos aqui aflitos com alguma situação, Pai, que todos entendam que o Senhor Jesus é Senhor sobre enfermidades. O Senhor Jesus é Senhor sobre tristeza. Ele transforma as coisas, Pai. Ele traz saúde, Ele traz alegria, Ele traz a bênção. Ele traz, Senhor, portas abertas naqueles, Senhor, que não estão tendo a oportunidade. E nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu suprimento, pela abundância de bens que o Senhor tem derramado sobre nós e na nossa família e na vida dos irmãos, Pai. Esse culto é para Ti. A Ti seja então o louvor, a adoração, a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria vamos dar um forte aplauso ao Senhor. E vamos adorar o Senhor juntos, então. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém chamado por Deus aqui nessa noite? Tem alguém que se sabe o que é chamado? Chamado para ser filho, chamado para implantar o reino de Deus na terra, chamado para reinar com Jesus, chamado para viver a eternidade com o Senhor.
chamados para fazer a diferença nesse mundo, sendo luz, sendo sal, chamados para viver sendo conduzidos pelo Espírito Santo, chamado para dar honra e glória à soberania de Deus em tudo, em todas as coisas, independente da circunstância. Há chamados aqui nessa noite. E eu sei que alguns passam por situações que não são aquelas pedidas, não são as situações que nós desejamos, não são as situações que nós gostaríamos de viver. Mas a palavra está recheada de exemplos, de histórias, de palavras para nós, que independente da circunstância, nós somos chamados para estar aqui nessa noite. Amém. Independente do que se passa no mundo, nós somos chamados para honrar a soberania de Deus, sendo igreja que faz a diferença nesse tempo. E hoje eu não sei se tu acompanhou algo que está acontecendo aí no nosso Brasil, mas foi dado glória a Deus 7 vezes. Amém. Glória a Deus em meio a um tempo de muitas dores, de muita luta, muito sofrimento, porque nós sabemos que a vitória é do Senhor. Amém. Porque a vitória é do nosso Deus soberano. Independente do que aconteça, hoje, amanhã ou depois, a vitória é do Senhor. Amém. E nós somos chamados por Ele, chamados para estarmos aqui nessa noite, louvando e adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Amém? Há muita coisa para fazer, não vou retroceder. Um dia eu disse, eis-me aqui. Quem põe a mão arado não pode mais olhar para trás. Estou num caminho sem volta. Quem me chamou é maior. 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 Há muita coisa pra fazer, não vou retroceder. Um dia eu disse, eis-me aqui. Quem põe a mão arado não pode mais olhar pra trás. Estou num caminho sem volta. Quem me chamou é maior. 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 Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Há muita coisa pra fazer, não vou retroceder. Um dia eu disse, eis-me aqui. Quem põe a mão
Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Te adoramos, Pai. Senhor, nos faltar muito. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Esperança, não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, descendo o rio pra me dar a vida. Sigo de volta ao lado de Jesus. Senhor, haverá um milagre dentro de mim, descendo o rio pra me dar a vida. E sigo de volta ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível
merecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, ressoa. Aleluia! Toda glória a ti, Senhor. Mas dê um forte aplauso mesmo. Não há impossível para nós Deus. Bem? Não há impossível. Tudo é possível ao que crê nessa palavra. Nós vivemos em tempo que o inimigo tenta colocar que é impossível, mas a palavra diz o contrário. Tempo de confessarmos a palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Pode dizer para o irmão que está ao teu lado aí? Tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus é para crentes, aqueles que creem, né? Amém? Vamos sentar um pouquinho, as crianças vão passar? Tem culto infantil lá no fundo. Os futuros pastores aí. Amém. Amém, glória a Deus. Olha, nós cantamos coisas tremendas hoje aqui, viu? Vamos apresentar o Senhor, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Essa apresentação. O Senhor escuta isso. E às vezes nós cantamos e a gente pensa assim, nós estamos cantando, né? Mas o Senhor olha para cada um de nós individualmente e Ele acredita naquilo que nós estamos cantando. Amém? E aí vamos provar então o impossível de Deus. Eu gosto muito do Salmo 23. E uma das promessas de Jesus para nós é que Ele estaria conosco todos os dias. Diga, todos os dias. Jesus está comigo. Jesus está comigo todos os dias. E lá no meio tem um trecho assim que nós já vivemos como família. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Porque Ele disse que vai estar comigo todos os dias. Então, momentos de dificuldades, creia, o Senhor está contigo, então descansa nele. Amém? Mas o Senhor quer falar conosco essa noite de uma maneira especial. Eu sei que tu saiu da tua casa com uma expectativa, né? E nós temos que nos preparar então para esse tempo que o Senhor vai falar com cada um de nós. Eu gosto de anotar, eu gosto de riscar, né? Eu já tenho falado para vocês. Deus tem falado muito comigo nesses dias. E nós vamos ver uma transformação na nossa nação. Nós vamos ver uma transformação na nossa família. Porque eu já falei com pessoas que disseram assim, não, mas eu tenho uma família boa, um bom casamento, tudo era bom, né? E essa pessoa em especial, depois que ela começou a ter experiência com Deus, ela disse, puxa vida, eu não sabia que era assim. Então, o inimigo às vezes tenta colocar alguma coisa que está bom, né? Mas para Deus, a cada dia Ele vai acrescentar algo novo na tua vida, abençoador. Bem, hoje nós vamos ser ministrados pelo apóstolo. Eu sei que ela tem uma palavra de Deus para nós. E enquanto ela se prepara aqui, eu quero reforçar o convite para a igreja de sexta-feira estarmos aqui às 20 horas para orarmos. Amém? Dá uma bênção, né? Quem vem aí pode confirmar comigo. Dá uma bênção, Deus está fazendo coisas tremendas aqui. E os homens também na quarta-feira às 20 horas nós temos uma célula aqui. Então se tiver alguém, algum homem que queira convidar, mesmo as mulheres, né? Às vezes tem um colega que quer convidar para estar na célula ou quer dar uma oportunidade, manda para cá, quarta-feira 20 horas ou sábado às 16 horas. Tá? Vai ter uma reunião de homens aqui. As mulheres depois elas vão se acertar. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos consagrar esse tempo, Tio, preparar o nosso coração. Nós te adoramos, Senhor, com nossos louvores, com as nossas ofertas nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, com a nossa vida. Nós te louvamos com a nossa presença, com a honra da presença, mas te louvamos pela honra da presença do Senhor neste lugar. E nós sabemos que o Senhor sempre quer falar conosco. Que o Senhor derrame, Senhor, a sua bênção de forma, a tua palavra diz, sem medida. A palavra fala de uma bênção que nós não poderemos conter,
A tua palavra fala que o Senhor nos colocará num lugar alto, diferenciado de todos, porque nós somos teus filhos. Todos saiam daqui impactados com a palavra do Senhor. Assim, oramos, abençoamos, Senhor, a vida da apóstola Raquel. Conecta, Senhor, a sua boca, a boca de Deus, Senhor, o teu trono. Ligamos na terra, para que seja ligado no céu, Senhor, e haja algo sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus. Shalom, igreja. Que bom, né, que estamos aqui como Igreja Santa de Jesus. E essa música que o Maurílio cantou, eu acho que é a música mais tocada lá na minha casa nos últimos 3 meses, não é? Tem sido assim, o Gabriel Guedes, que é o cantor dessa música, ele já faz parte da família. De tanto que nós ouvimos o Gabriel Guedes cantando todos os dias. E Deus tem falado conosco, porque Deus fala de várias formas, e eu espero que o Senhor fale contigo e fale comigo também, porque quando nós ministramos a palavra, eu acho que nós que ministramos saímos mais ministrados de todos, porque bate em vocês e volta, né? Então, que hoje o Espírito do Senhor fale com cada um de nós sobre aquilo que Deus espera de nós como igreja, né? E nós sabemos que a Igreja de Jesus, ela tem uma missão aqui na Terra. E a nossa missão é povoar os céus. Nós, como crentes em Cristo Jesus, temos essa missão de tirar as vidas dos laços da morte e trazer para o reino do Filho do seu amor, trazer para o reino de Deus. Não é uma missão fácil, e essa missão, ela requer de nós algumas posturas. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à noite, porque o Espírito Santo de Deus me conduziu a falar sobre isso. Porque eu gosto muito, vocês, não sei se vocês sabem, mas eu fui 27 anos professora, não só professora, fui orientadora educacional. Então eu trabalhei muitos anos ensinando, e eu gosto muito de ensinar, né? E eu quero trazer uma palavra aqui, não sei como é que vocês vão absorver essa palavra, mas que seja uma palavra de ensino, porque muitas vezes nós podemos até ser crentes mais antigos na fé, mas existem coisas que de repente lá atrás, quando nós nos convertemos, nós não fomos ensinados. E é importante que a gente possa receber um ensino que traga o projeto desse ensino, o propósito desse ensino é trazer uma mudança, uma transformação nas nossas ações diante de Deus. É essa a minha preocupação maior. Amém? Eu quero que vocês saibam que o mundo físico, eu sempre falo isso para vocês, o mundo físico, esse mundo, como diz o JB, ele fala umas palavras assim, tátil, ele gosta muito de usar palavras rebuscadas, esse mundo tátil, esse mundo que nós tocamos, que nós visualizamos, esse mundo, ele é governado por leis espirituais. Embora a gente pense que nós vivemos assim num mundo entregue às loucuragens do homem, não. Tudo está sujeito ao senhorio de Deus. Tanto é que é o que nós falamos aqui, o Enéas liberou palavras dizendo que nós somos vitoriosos, somos mais que vencedores, sempre vencemos. Então, a Bíblia, ela nos garante que em tudo nós somos mais que vencedores. Muitas vezes a gente pode até estar abatido, debilitado, né, casmurro, cabisbaixo, deprimido, mas Deus, ele tem uma palavra de esperança para nós e de fé
que tudo vai mudar e que aquilo que está acontecendo, que nos está oprimindo, vai acontecer um milagre e as coisas vão mudar totalmente. É isso que nós cremos. É por isso que nós nos movemos. Então, o mundo físico, ele é governado por leis espirituais. Tanto é que tem os princípios bíblicos, né? Se nós cumprirmos os princípios, nós receberemos as bênçãos de cumprirmos o princípio. Todos os princípios que a Bíblia fala, se nós formos cumpridores, nós receberemos as bênçãos. Mas muitas vezes a gente não tem esse entendimento de que tudo que nós vamos fazer, Deus, ele vai olhar a nossa postura, o nosso coração, as nossas atitudes em fazer determinadas coisas. Então, assim, ó, a palavra-chave, né, o tema-chave da visão celular no modelo dos 12 para 2024 é de nós nos movermos, nos movimentarmos em Deus como igreja, né, pelo mover do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que estar atuante dentro da igreja e dentro de nós, para que a gente possa fazer um trabalho sem precisarmos ganhar as coisas na força do nosso braço, mas na força do sobrenatural do Senhor. Amém? Nós já vivemos esse tempo, já tivemos essa experiência, nós sabemos o caminho. Mas esse caminho, muitas pessoas não conhecem esse caminho, porque são novinhas na fé. São pessoas ainda que estão aprendendo algumas coisas com relação a Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra que ela vai fazer com que a gente comece a enxergar como eu tenho sido. Eu vou apresentar para vocês, de acordo com o apóstolo Paulo, os 3 tipos de pessoas que existem na igreja, que existem no mundo, vamos dizer assim, que existem na terra, né, e que existem dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele frisa a igreja de Corinto, que a igreja de Corinto precisaria crescer espiritualmente. Alguém aqui quer crescer espiritualmente? Eu creio que todos nós queremos crescer, mas muitas vezes nós não sabemos como crescer. Qual o caminho? Qual é a chave para o crescimento espiritual em Deus? E hoje eu vou dizer para vocês qual é a chave, qual é o caminho. Amém? Estão numa expectativa para saber? Eu acho bem interessante. Então, Deus, ele revela na sua palavra, e ele revela à igreja, através dos profetas, os planos e os projetos que ele tem para a igreja, para a própria igreja. Qual é o projeto de Deus para a igreja hoje? Que virá um grande avivamento, que vai ter uma grande salvação de vidas em toda a terra. Eu assisti agora o CAM, que é um congresso de empreendedores. Eu disse, Inês, eu vou assistir esse congresso, não tem muito a ver comigo, mas eu vou assistir. Eu saí impactada, daí ficamos eu e o Inês conversando, porque eu não tinha essa mentalidade de empreendedora. Eu nunca fui uma empreendedora, vou ser bem sincera para vocês. Eu não tenho muito esse perfil empreendedor. Mas a igreja precisa formar empreendedores para tomar o espaço na sociedade que está nas mãos dos homens das trevas. Nós precisamos tomar territórios em todas as áreas. Então, assim, os planos que Deus tem para nós, eles são além do que nós podemos imaginar. Que nós não podemos, eu no caso, eu posso ensinar isso para as novas gerações, que nós não vamos ser empregados.
nós vamos ser os patrões. Amém? Então nós temos que renovar nossa mente de tal forma que a gente saiba como fazer isso. E a nova geração está trabalhando. Aí eu pedi algumas explicações para o Enéas, que eu disse, Enéas, eu tenho muita dificuldade de entender isso aí. Ele me explicou bem direitinho e foi bem interessante. Então assim, Deus, ele revela os planos dele para que a igreja possa tomar as diversas áreas da sociedade. As diversas áreas da sociedade. A minha missão, talvez não seja essa. A minha missão é tomada de território. A minha missão é botar o pezinho lá e pisar na cabeça da serpente. Essa é a minha missão. Né? Então, cada um tem a sua missão. A minha missão é uma missão bem ousada. Né? Tu leva chumbo, tem guerra, mas tu sai sempre vencedor. Amém? Então, assim, Paulo, ele classificou o homem em 3 áreas. E eu vou ler para vocês um trecho da Bíblia que fala isso. 1 Coríntios 2,14. Olha só. Ele classificou o homem como o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Atentem para uma coisa, quando eu disser homem, eu estou me referindo a pessoas, tanto mulheres quanto homens, tá? É que Paulo, o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão homem. Talvez ele seja um pouco machista, não é isso. É porque na época deles, eles usavam essa expressão como homem, representando tanto a mulher quanto o homem. Então, pessoas, bate no teu peito, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Vamos ver que pessoa você é. Amém? Então, 1 Coríntios 2,14, olha só o que diz. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aqui está uma classe de pessoas. São as pessoas naturais. Como é que é essa pessoa natural? O homem natural se refere a essas pessoas que vivem a sua própria natureza do homem, da mulher. São pessoas que vivem em estado pecaminoso. São pessoas que não têm Cristo no seu coração, elas não tomaram uma decisão de fé por Jesus, elas estão vivendo, elas não são pessoas convertidas, né? Essa pessoa, esse homem natural, ele vive alheio ao reino de Deus. Ele não sabe dessas coisas que nós estamos falando aqui de empreendedor, dos jovens empreendedores, porque os jovens terão as suas empresas, os jovens serão os seus líderes, serão os seus próprios chefes. Eles não têm esse entendimento, não é? Então, assim, essa pessoa é totalmente alheio ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é um reino espiritual. Eles preferem muito bem viver no reino físico. Vamos curtir a vida. É aquela síndrome do pagodinho, né? Do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Esse é o homem natural. Ele vive ao sabor das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Esse é o homem sem Deus. Aí eu faço uma pergunta. Existem muitos homens, pessoas naturais aqui nessa terra? E são essas pessoas que nós, como Igreja de Jesus, precisamos atrair para o reino.
São essas pessoas, as pessoas naturais. Só que essas pessoas, elas são cheias de mazelas, cheias de coisas no seu caráter. O caráter dessas pessoas geralmente é um caráter distorcido, é um caráter problemático. Uma das coisas que nós, como igreja, temos bastante trabalho é quando nós precisamos trabalhar o caráter das pessoas. Mudar coisas que estão há anos encroadas ali e que precisam sair. Esse é o nosso trabalho como pessoas que vão consolidar e pessoas que vão discipular. É tirar aquela coisa que prende essas pessoas ao mundo, não é? E trazê-las para o reino de Deus. Então, esse homem natural significa que ele não tem vida. O que é ter vida? É ter Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Então, o homem natural não tem Jesus. Porque Jesus, ele anda, ele circula no plano espiritual. Jesus, ele não circula no plano físico. Então, esse homem natural, ele vive apenas naturalmente, entregue à sua própria paixão, à sua própria mente. O que a mente dele disser, ele vai fazer, sem nenhum constrangimento. Se precisar matar, ele mata, se precisar roubar, ele rouba. O que ele quiser fazer, ele não tem conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, não segue as regras que a Bíblia ensina, e ele vive ao seu bel prazer. Esse é o homem natural. Então, eu quero que vocês entendam, o homem natural é aquele homem que não está dentro da igreja. Ele está fora, ele está no mundo. Pois então, este homem, ele não aceita. O apóstolo Paulo disse o seguinte: este homem natural, ele não vai aceitar as coisas concernentes ao reino de Deus. Porque para ele é loucura. Ele diz assim, ó, lá vai aqueles loucos lá. Lá vai aquele lá, o Bíblia. Quando eu era nova, adolescente, eu andava no meio dos crentes raiz, eles andavam com a Biblinha debaixo do braço. Andavam de fachada, né? Então, assim, ó, para o homem natural, é loucura. Esses caras aí, por que esses caras aí? Certamente alguém ali da frente, que está ali no restaurante, pensa assim, olha para cá e diz assim, o que esses doidos estão fazendo lá? Né? Podem pensar isso de nós. O homem natural pensa isso. Sabia que o homem natural pensa isso de ti, que está aqui? Pois é. Então, nós temos que entender que são pessoas assim, ó, que olham para a vida do cristão, uma vida correta, uma vida que está debaixo de princípios, eles olham e dizem assim, isso é besteira, isso não vai me trazer vantagem nenhuma, porque o homem natural, ele está interessado em outras coisas. Então, assim, ó, vamos supor que o homem natural, ele não aceita, e de forma alguma, que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela toque nas vestes de Jesus e fique curada. Eles, tudo falso, gente, sem invenção. Ele diz, o homem natural diz isso, porque ele não crê. Ele diz, é loucura. Ele não crê que Jesus pegou a sua saliva, deu uma cuspidinha no barro e fez um lodinho. Né? Fez um lodinho, botou nos olhos do cego e o cego enxergou. Para o homem natural, isso é loucura. Não pode acontecer isso. Mas para aqueles que creem em Deus, isso é poderoso. E olha o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios 2:11 diz assim: assim também as coisas de Deus
ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quem é que ensinou para Jesus? Quem é que disse para Jesus assim, Jesus, dá uma cuspidinha ali no barro, faz um barrinho ali e bota nos olhos da mulher, do homem que está cego. Quem disse? O Espírito de Deus. Porque Jesus, ele era um homem movido pelo Espírito Santo. Ele era cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, e ele sabia se mover no espiritual. E nós precisamos, é isso que nós queremos, nos mover debaixo deste sobrenatural do Senhor. Mas o homem natural não vai agir dessa forma. Então nós vamos passar para segundo tipo de homem ou de pessoas. O homem ainda carnal. O homem carnal. Então tem o homem natural que está longe da igreja e tem o homem carnal. Onde está esse homem carnal? Esse homem carnal, ele está dentro da igreja. Como assim, pastora? Dentro da igreja. Este homem carnal está aí. Olha só que palavra tremenda o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, 1 e 2. Olha o que ele diz. Esse é o homem natural. Irmãos, é o apóstolo Paulo falando. Não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite. O que significa o leite? O leite é o primeiro alimento do ser humano, é o alimento mais básico do ser humano. Então, o homem carnal, o apóstolo Paulo fala que ele deu leite, deu leitinho para eles. O apóstolo Paulo não pôde dar um alimento sólido para eles, porque eles eram ainda, vamos dizer assim, bebês. Então, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Então, assim, em nenhum momento o crente, vamos dizer assim, o homem ou a pessoa carnal, ela está apta a receber alimento mais sólido. O que seria um alimento mais sólido? Um alimento mais sólido é aquele que entra mais nas questões espirituais. É aquele que entra mais nas questões que são reveladas pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que revela o profundo e o escondido. Então, o homem carnal, ele tem algumas características. Paulo, ele se dirige aos irmãos da igreja, ele se dirige aos irmãos da igreja. Ele não se dirige aos homens lá fora. E essas pessoas, elas não eram do mundo, eram convertidos, eram pessoas batizadas, haviam recebido o Espírito Santo, mas ainda eles eram imaturos. O que é uma pessoa imatura? Uma pessoa imatura é que não tem maturidade para lidar com algumas questões mais profundas relacionadas ao Espírito Santo de Deus. Nós poderíamos dizer que uma pessoa imatura seria um bebê na fé, certo? Ele é uma pessoa recém-nascida em Deus. Tem alguém aqui recém-nascido em Deus? Eu acho que tem alguém aqui. Mas não vou citar nomes, tá? Existem pessoas recém-nascidas em Deus, certo?
Esses cristãos, eles estão no estágio inicial da fé. Eles aceitaram Jesus, tiveram uma experiência com o Espírito Santo, se entregaram de cabeça a Jesus, mas eles ainda não cresceram espiritualmente. E a chamada de Deus e a chamada do apóstolo Paulo é que a igreja precisa crescer espiritualmente. Porque quando nós estamos aqui dentro, irmãos, nós não estamos tratando com o mundo físico, nós estamos tratando com o reino espiritual. Vocês têm esse entendimento? Então, geralmente, o homem carnal, ele é um neófito. O que é um neófito? É uma pessoa recém-convertida. É uma pessoa que não tem ainda experiências maiores com o Espírito Santo. É uma pessoa que está se achegando e que certamente essa pessoa quer crescer para produzir frutos espirituais. Certo? Desejamos que os irmãos que ainda estão na carne cresçam e se tornem pessoas espirituais. Quando é que eu digo que uma pessoa está na carne? A gente tem no livro de Gálatas, eu acho que todos já leram, que existem as obras da carne. Vocês sabem quais são as obras da carne? O que a nossa carne quer produzir? Vou ler rapidinho para vocês. O Espírito, o nosso Espírito e o Espírito Santo, ele milita contra a carne, que insistentemente nos assedia. Há uma luta entre o nosso Espírito e a nossa carne diariamente. Irmãos, nós estamos sempre em guerra. Às vezes nós estamos em guerra conosco mesmo, conosco. Nós estamos em guerra conosco. E nós precisamos sair vencedores. Vou ler rapidinho aqui as obras da carne. Que eu acho assim que todas elas são bem fortes, mas existem algumas que não são tão fortes, que eu acho que não são tão fortes, mas que elas nos atrapalham. Então assim, prostituição. A prostituição é uma obra carnal. Impureza. A lascívia, o desejo desenfreado sexual, a idolatria, idolatrar. Tem mulheres que idolatram o marido, tem mulheres que idolatram os filhos, tem homens que idolatram a esposa, e tem homens que idolatram um time de futebol. Tem muita idolatria. Feitiçarias. Aqueles que praticam obras ocultas, obras de feitiçaria. Aqui pega muito na igreja essa obra da carne, inimizades. Quando entra a inimizade dentro da igreja, através de um homem carnal, faz um estrago, irmãos, faz um estrago. Iras, quando a gente está irado, quando a gente está furioso, isso é obra da carne. E se ainda estamos com essas obras da carne, nós somos crentes carnais. Heresias, pelejas. O que é peleja? Brigas. Eu já vi gente brigando dentro da igreja. Vocês podem dizer assim, cruz, mas é verdade. Já vi. E sabe o que leitura a gente faz disso? Crentes carnais. Dissensões, que significa desentendimentos. Me desentendi contigo agora, não quero mais saber de ti. Desentendimentos. Heresias, que é ensino contrário à fé. Olha aqui uma palavra que de repente muito pega os cristãos. Inveja. Estou com inveja da Juliana, que agora vai para Porto de Galinhas. Estou com inveja. Estou brincando. Mas assim, a inveja, ela causa um estrago
na igreja. Eu estou invejando aquele irmão porque ele tem um sapato melhor que o meu, ele tem não sei o que melhor que o meu, entende? A inveja corrói, e a inveja demonstra que nós somos seres, homens e mulheres carnais. Homicídios, bebedices, vou tomar um traguinho. Irmãos, vamos tomar um vinhozinho. Uma vez eu tive uma pequena desavença, não é desavença, discordância de um irmão que ele alegou o seguinte, que não tem problema se a gente beber. Um vinhozinho, dá pra gente beber. E aí, como eu sou crente raiz, eu quero que vocês entendam. É um ensino que eu tive. Para mim não tem isso. Sabe por quê? Porque eu vi lá em Israel aqueles rabinos, tudo alcoolizados, bêbados, e eu me horrorizei. Eu disse, meu Deus, esse aí é o povo santo, cheio do trago, cheio do mel. Não, isso aí não é para mim. E aí eu descobri também outra coisa. Quando nós temos a experiência de bebida alcoólica, como foi o caso do Enéas, que eu não sei se ele já contou o testemunho dele, até os 18 anos o Enéas tomava 2 litros de vinho. 1 litro, já estou comentando. 1 litro de vinho por refeição. Até um dia em que... Por que ele começou assim? Porque na família dele, o pai dele gostava de comprar vinho. E aí eles começaram assim, tomando vinho com açúcar. É um suquinho. Aí depois começaram com um vinho mesmo. E aí chegou um dia que o Espírito Santo falou para Enéas e disse, para com isso. Porque senão tu não vai crescer. E a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho, porque isso gera o quê? Briga. Fica perto dos bêbados tomando uns tragos, daqui a pouco está todo mundo brigando. Porque a bebida forte, ela gera isso. Então, assim, por que eu fui categoricamente dizendo que não era bom que o crente bebesse? Por quê? Porque existem muitas pessoas dentro da igreja que o passado delas foi justamente bebendo. A bebida é o ponto fraco delas. Então, assim, como é que tu vai dizer que o Enéas pode beber se ele não fosse um crente maduro e ele precisasse de uma aprovação de um pastor? Se o pastor dissesse, Enéas, tu pode beber, não tem mal nenhum. Aí o Enéas disse assim, eu não posso beber. Sabe por que eu não posso beber? Porque eu vou voltar à velha prática. Por isso que a gente, às vezes, é meio radical. Porque a gente não conhece o histórico das pessoas e a gente quer incentivar as pessoas a fazerem uma coisa que elas não podem fazer. Que aquilo ali vai ser uma brecha de legalidade para que o inimigo roube as nossas bênçãos. Então, a bebida, ela é uma obra da carne. Se tu gosta de beber, eu não vou dizer assim, continua bebendo, eu vou dizer assim, para de beber, porque bebida é uma obra da carne. A tua carne vai pedir. Pergunta para Enéas, quando ele entra assim, vamos supor, fazer uma pergunta bem capciosa para ele. Entra lá, vai lá em Caxias do Sul, lá no meio daqueles vinhos, porque ele é entendido de vinho. Ele sabe os melhores vinhos, ele trabalhou num lugar que era só vinho estrangeiro. Se ele entrar no lugar que tem vinho, o narizinho dele vai fazer assim, que maravilha. Mas o que ele diz? Não. Não é maravilhoso, porque isso aí é o meu ponto fraco. E outra coisa que pega muitos irmãos, sabe qual é, irmãos? Todo mundo diz isso e faz piada.
O crente não bebe, mas come. Nós também temos que cuidar à medida de comida que nós ingerimos. Porque a glutonaria, comer demais, passar do limite, é uma obra da carne. E nós não queremos ser pessoas carnais, nós queremos ser pessoas espirituais. Amém? Alguém aqui quer ser espiritual? Amém. Eu quero ser também mais e mais espiritual. E outra coisa, um detalhe, irmãos. Existem pessoas que estão nesse patamar de crente carnal, nesse estágio da fé, que eles correm o risco de perderem até o que têm recebido. Porque eles estão sempre entendendo, agora eu estou na carne. Não, agora eu estou no espírito. Não tem como, irmãos. Porque a Bíblia diz que a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. Ela está sempre em guerra. Nós temos que lutar contra as obras da carne. E a pessoa que está nesse estágio de fé, o que acontece com ela? Facilmente ela vai retornar, vai voltar a ser um homem, uma pessoa natural e vai abandonar a fé. Olha que perigo, irmãos. Por isso que nós precisamos, como pastores, nós precisamos conhecer o estado das nossas ovelhas. Conhecer como é que as nossas ovelhas, elas lidam com as diversas situações carnais que a Bíblia fala, para que a gente possa até ensiná-las. Então, o apóstolo Paulo, ele desejava que a espiritualidade fosse desenvolvida nessas pessoas. A expectativa dele era de que essas pessoas crescessem. Mas esse homem carnal, ele só poderá permanecer no mesmo estágio por anos. Existem pessoas dentro da igreja, irmãos. Eu tenho 50 anos de crente, tu vai olhar, é um homem carnal. Porque não cresceu. E se não cuidar, ele volta a ser um homem natural, sem fé. São chamados os cristãos imaturos. Alguém já conheceu uma pessoa imatura? Adolescente imaturo, pessoas imaturas? Eu já conheci. Sabe que o imaturo, às vezes... a gente dá vontade de fazer assim, sabe? Prova, seja maduro, né? Mas a Bíblia diz assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Que às vezes a gente pode, muitas vezes, fazer uma injustiça. Olha só como é que age esse homem carnal. Eles ficam satisfeitos com qualquer coisa que os divirta. Eles gostam de diversão, tuxe-tuxe. Eles gostam de tuxe-tuxe. E com pequenas coisas que lhe proporcionem diversão e passatempos. Este homem carnal, ele tem pouco controle emocional. Facilmente ele sai do prumo. Facilmente ele se desestrutura emocionalmente. E este homem carnal, ele não suporta o ensino espiritual mais profundo. Porque o ensino espiritual mais profundo mexe muito conosco. Esses dias eu estava assistindo lá em casa a uma escola da apóstola Valnice Milhomens, que ela estava falando sobre a renovação da mente. Meu Deus, ela deu uma aula tão maravilhosa que eu fiquei impactada. E eu disse assim, como nós precisamos entender o que é a renovação da nossa mente. Então, o que acontece com o crente carnal? Ele não tem os dons do Espírito Santo. Ele não discerne as coisas espiritualmente.
ele não experimenta uma vida frutífera, ele não tem visão do que é espiritual, ele não consegue ter visão celestial, ele deseja fazer o que é correto, porém falha bastante. Tem altos e baixos, é o crente gangorra, é o crente Raimundo. Vocês conhecem o crente Raimundo? É um pé na igreja e outro no mundo. Esse é o crente carnal. Então, ele gera confusões a respeito da sua espiritualidade, e uma característica do crente carnal, ele ora pouco. Ora pouco. E agora vamos falar do crente espiritual, que é o que nós queremos ser. É o que nós queremos alcançar. É a nossa meta. É o nosso alvo. Nós queremos crescer espiritualmente, porque a proposta, eu estou aqui já agoniada para ter coisa aqui, porque a nossa proposta é andarmos no mover do Espírito Santo. É andarmos no mover do Espírito Santo. E aí, 1 Coríntios 2,15 diz o seguinte sobre o homem espiritual, que é o que nós queremos alcançar. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Ele discerne todas as coisas, mas ninguém discerne ele. É assim que funciona. Ele entende todas as coisas, mas ninguém entende ele. Estão entendendo? Então, assim, ó, o homem espiritual é um homem que vive, é uma pessoa que vive num outro patamar, num patamar sobrenatural. É aí que nós falamos. É o patamar dos sinais, é o patamar dos prodígios, é o patamar das maravilhas e é o patamar dos milagres. Nós queremos ser crentes espirituais, que andam no sobrenatural do Senhor. E esse sobrenatural, ele vai além das leis da natureza. E essas coisas que o homem espiritual faz, elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E é assim que funciona. Um exemplo de homem espiritual. Vocês conhecem da Bíblia? Um homem espiritual. Abraão, o pai da fé. Ele creu tanto nas promessas de Deus, que Deus disse assim, eu quero que tu me dês o teu filho. Eu quero que tu sacrifique o teu filho. Mas Deus estava fazendo um teste com ele, uma prova. Sabia que Deus faz uns testezinhos com a gente? Faz. Para ver como está o nosso coração. E Deus fez esse teste com Abraão. Outro crente, homem espiritual, Daniel. Olha Daniel, o que ele fazia, gente? Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado a cabeça para Jerusalém, e orava ao Senhor, pedindo as misericórdias de Deus sobre a nação de Israel. As coisas espirituais, elas são para as pessoas espirituais capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ele nos revela coisas grandes e firmes que muitas vezes nós não conhecemos, não sabemos, e Deus quer nos revelar, Deus quer nos ensinar a vivermos de uma forma maior, mais próxima ao Espírito Santo, nos conduzindo. Eu já disse para vocês, já contei aqui, mas vou contar de novo, que há alguns anos atrás, faz muitos anos, acho que mais de 30 anos atrás,
Eu tive uma diretora na escola que todo mundo se revoltou contra ela, não queriam saber da mulher. Eu não tinha nada contra ela, mas tudo bem, entrei na onda. Olha só como é que a gente pode ser influenciado. Entrei na onda e disse assim, eu não tenho nada contra ela, mas se todo mundo está dizendo, né? Olha só como a gente tem que saber discernir. Todo mundo está dizendo, então, eu acho que é mesmo. A voz do povo, né? Tá bom. Foram lá na SPED, na Secretaria de Educação, para falar com o secretário de Educação para retirar a mulher da escola. E eu fui lá, bem faceira. Aí o meu sogro, que nem morava aqui em Santa Maria, estava em Santa Maria, e eu disse para ele assim, me dá uma carona, me leva lá na SMED, lá que era na Presidente Vargas, perto da locomotiva lá. Ele disse, não, eu te levo. E aí eu fui com ele dentro do carro. Daqui a pouco, irmãos, eu tive uma experiência espiritual. Eu ouvi nitidamente no meu ouvido assim, não fica contra a Vânia. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, ai, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu já estou aqui, e agora? Quando eu ouvi essa voz, o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas atitudes mudaram radicalmente. Porque o Espírito Santo, ele nos alerta que se eu continuasse da forma como eu estava agindo, eu não estaria agradando a Deus. E eu levei um choque. Quando chegamos lá, todas aquelas mulheres revoltadas, o início do petismo aqui em Santa Maria, estava todo mundo sangue, né? A faca na carteira, tudo bravo com a mulher. Chegamos lá, o secretário não estava. E eu disse... Aí marcaram para ir no outro dia à tarde. Aí no outro dia à tarde, pergunto se eu estava lá. Não estava. Não fui. Porque o Espírito Santo de Deus me alertou. Não vai atrás dessas mulheres aí. Porque tu vai fazer algo que não me agrada. Ele não queria que eu ficasse contra a Vânia. Olha como Deus nos mostra, irmãos. E eu obedeci. E a partir daí, Deus foi falando mais e mais comigo. Mais e mais comigo. E eu fui aqui em Santa Maria, eu tive muitas experiências com o Espírito Santo. Só porque eu era, sabe o que, irmãos? Sabe o que eu fazia na igreja? Eu não era baterista. Como aquele gurizinho que dizia que era baterista. Mas eu era um adorador. E o adorador, ele não pode errar. Então, o homem espiritual, ele anda com Deus, ele vive com o Espírito Santo, tem a sua vida governada por Deus, é amadurecido espiritualmente, dá bons frutos, não deixa dúvidas de que pertence a Deus, é obediente, não é enganado, tem amor, alegria, paz, tem o fruto do Espírito Santo, é fiel, tem incríveis revelações e testemunhos, julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém, não é condenado, tem a mente de Cristo. É isso que nós precisamos. Você quer isso para ti? Amém. Eu quero. Crescer mais no Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele precisa ter acesso ao nosso coração. Ele precisa ver que nós somos obedientes. Eu obedeci ao comando do Espírito Santo quando eu ouvi a voz? Obedeci. Eu não duvidei, eu obedeci e Deus me honrou. Deus me honrou tanto, irmãos. Ah, Jesus, Ele me honrou tanto. Que sabe quem ficou no lugar da diretora? Não porque eu quisesse, mas Deus que quis. Ele me colocou como diretora. E eu fiquei como diretora da escola por 2 anos.
Foram 2 anos de muita guerra. Meu Deus. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus, Ele tem projetos tremendos para nós, como igreja, como Ministério Shalom. E Ele quer nos adestrar, Ele quer nos capacitar para nós fazermos proezas. Em Deus, a Bíblia diz que nós vamos fazer proezas, nós vamos fazer milagres, nós vamos causar um impacto na cidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que nós temos que fazer o básico. Qual é o básico? O que Deus espera que a gente faça? O básico é orar. Mas eu não tenho tempo para orar. Pois então, minha irmã, meu irmão, tu não vai crescer. Tu vai ficar ali no patamar do carnal, que facilmente retorna lá para o homem natural. Nós somos chamados pelo apóstolo Paulo para crescermos espiritualmente. Oração é poder. Como é? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós temos que orar. Nós temos que atrair uma atmosfera tão tremenda. E Deus tem que olhar para nós e se agradar de nós. Ele tem que olhar para o Ministério Shalom e dizer assim: aí tem uma igreja unida com um propósito espiritual, de crescimento. O que mais que o crente espiritual, o que mais que nós temos que fazer para crescer espiritualmente? Oração, jejum, irmãos. O jejum, ele não é um jejum intermitente, né? É um jejum espiritual, com uma função espiritual, porque o jejum, ele mata a nossa carne e faz com que os principados e potestades fiquem abalados. E a nossa mente, ela fica mais capacitada para discernir as coisas espiritualmente. É assim que funciona. Hoje nós estávamos falando à mesa que Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Aí as gurias disseram: mas eu não conheço ninguém que fez jejum 40 dias e 40 noites. Eu disse: eu nunca fiz realmente, eu nunca fiz. Mas eu conheço alguém que fez. Foi um irmão da MBN ali, o Cláudio. Não sei se a Juliana conheceu o Cláudio da Vandroca. O Cláudio fez um jejum de 40 dias. Misericórdia, Senhor. O apóstolo também testemunha, só que eu Sim, tem disso. Aí o que o Cláudio queria com aquele jejum? Ele comentou comigo: eu quero que Deus me mostre o que ele tem para mim. Então, aí veio o Cláudio depois de 40 dias. Nunca tô falando. Aí eu olhei para o Cláudio cheio de brilho verde. Eu disse: Cláudio, chamado pastoral para ti. Pega que é tua. Só que até hoje o Cláudio não virou pastor lá, porque ele está em Brasília. Eu disse: Cláudio, esses dias a gente viu uma ministração dele lá. Eu disse: Cláudio, Deus quer te usar como pastor. Pois é, não posso falar. Mas assim, Deus responde quando nós nos dedicamos. O crente espiritual, ele é dedicado. Ele é dedicado. Aí tu pode pensar assim: mas eu tenho tantas coisas para fazer, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas a Bíblia diz assim, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e tudo vai te ser acrescentado. Tudo, todas as coisas vão ser acrescentadas. Separa um tempo para a tua dedicação espiritual. Amém? Eu quero que você levante
E eu tenho aprendido assim, ó, que nós, como igreja, nós precisamos levantar as nossas mãos a Deus, sem ira e sem contenda. Porque Deus olha até isso nas nossas mãos, irmãos. Se nós temos ira e se nós temos contendas. Hoje vai ser um tempo em que Deus vai nos curar as nossas emoções, tirar a nossa ira do coração. Porque para nós levantarmos mãos santas, nós não podemos ter ira e nem contenda com ninguém. Amém? Então eu quero que vocês levantem as suas mãos, quem quiser e quem puder, sem ira e sem contenda. E eu quero que o Rodrigo coloque um louvor que fala sobre a necessidade de nós mudarmos as nossas mazelas que temos dentro de nós. Que Deus precisa nos renovar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Não tem duas? Renova. Então bota a noção. Ore kabalabashiri, kalabalabashiri, kalabalabashalabai. Pai, nós queremos levantar as nossas mãos santas, Pai. Que Tu possas olhar em nós, que nós não temos ira e que nós não estamos contendendo com ninguém. Que nós queremos atrair a Tua presença a este lugar. Nós queremos, Senhor, o Teu Espírito Santo, a Tua revelação, a Tua unção, o Teu toque sobrenatural. Cada um de nós aqui, sem exceção, precisa crescer mais em Ti. Shebalalabalabashere kalabala. Ora balassuri kalabashere labai. Renova-nos, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. E aí, depois que nós fizermos isso, irmãos, sabe o que vai acontecer? Vai ser essa música que o Rodrigo vai colocar agora. Olha só. Diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber no teu poder. Aleluia. Aleluia, eu quero estar, vem fluir a tua
Amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém. Quantos foram abençoados? Amém. A visão que nós abraçamos é essa, né? De fazer crescer, de pegar um crente bebê e fazer ele ser cheio do Espírito Santo. Tem um propósito aí. Amém? Deus quer te usar nessa terra de uma maneira diferente. Amém? Que todos tenham uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Busquem. Vamos nos comprometer a fazer um jejum na semana. Comece devagar, né? É como numa academia. Nós vamos à academia, nós não saímos levantando muito peso, né? Vamos devagar. Começa a oração também. Se não tem o hábito de orar, começa aí com 15 minutos, 10 minutos. E aí vai avançando. Coloque na tua agenda uma prioridade de buscar o Senhor. O Senhor tem pressa que tu cresça. Né? Eu fico imaginando uma mãe com um bebê aí com 24 anos trocando fralda. É estranho, né? E às vezes a gente se coloca assim como crentes em Cristo. Amém? Coloca a mão no teu coração, vamos agradecer a Deus. Pai, que essa semente da tua palavra, ela venha produzir frutos, Senhor. Que aquilo que nos impede a chegar mais perto do Senhor, assim como foi o exemplo aqui, Senhor, que eu tive que dar um basta, e o teu Espírito operou em mim e disse, chega, assim seja sobre a vida dos irmãos. Porque às vezes, Senhor, tem coisas que elas entram naturalmente, vem na história da família, vem na cultura familiar, mas nós temos que dar um basta para que a vida de Deus, algo que é maior, venha produzir um fruto maior e venha nos levar, Senhor, a chamadas maiores, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Que essa semana seja uma semana de nos enchermos do teu Espírito, Senhor, de nos alegrarmos, de rirmos à toa, cheios do teu Espírito. A palavra diz isso, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, Senhor. E que o teu Espírito venha, Senhor, encontrar em cada coração, em especial no meu coração, algo mais para essa semana, no nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos teus filhos, Senhor, sejam prosperados essa semana, em todos os seus caminhos. Se alegrem no Senhor, e mesmo em meio à dificuldade, vejam a vitória do Senhor que está chegando para cada um, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Não saia sem abraçar todos, por favor. Obrigado aos irmãos que estão no online. Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Shalom, shalom.